Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, enviai sobre cada um de nós o vosso Santo Espírito, a fim de nos inspirar, Senhor, a busca da nossa conversão pessoal e da nossa santidade de vida, e tudo aquilo que realizarmos seja feito para a vossa maior honra e glória, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso primeiro encontro de aconselhamento. Nós hoje queremos refletir sobre um dos aspectos muito presentes na vida do nosso povo, que é o sofrimento da ansiedade. Diante desse quadro de isolamento social que todos nós estamos vivendo, em consequência do aparecimento desta pandemia do coronavírus. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo e têm exposto a sua situação subjetiva, o seu sofrimento interior, dizendo: Padre, eu me sinto muito oprimido, muito oprimida pelo medo, pela angústia, sobretudo quando eu vejo os noticiários trazendo tantas notícias terríveis de inúmeros mortos, de incontáveis pessoas contaminadas por essa doença horrorosa. Padre, eu preciso da sua oração. Por gentileza, me dê um conselho e reze por mim. E é exatamente isso que nós pretendemos aqui com este nosso encontro virtual. É promover para todos vocês esse encontro de oração e de reflexão que possa trazer mais esclarecimento e tranquilidade ao nosso povo. E eu gostaria que você tomasse neste momento a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. E diz o seguinte: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não cairdes em tentação. Então, afastou-se dali à distância de um arremesso de pedra e de joelhos começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, essa narrativa que São Lucas nos dá, nos apresenta um dos momentos mais dramáticos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi essa terrível agonia que ele sofreu no Jardim das Oliveiras. Segundo os médicos e especialistas no assunto, quando uma pessoa chega a suar sangue, isso acontece porque o seu estado interior, o seu estado de espírito, se encontra numa tão grande opressão, abalado emocionalmente, que acontece esse fenômeno físico dos poros da pessoa começar a verter sangue. Isso é um estado de ansiedade terrível e, claro, não era para menos. Nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, estava já
angustiado, e isso é muito natural acontecer porque é Deus, mas também é um ser humano, e diante de tudo aquilo que viria a acontecer com ele, as humilhações, os açoites, ele carregando a pesada cruz até o Calvário, debaixo de tanto xingamento, desprezo e humilhações, e ser crucificado e morrer da forma como morreu, então não era para menos que ele se sentisse interiormente bastante angustiado. E aqui na Sagrada Escritura, no Evangelho, nós temos este exemplo também de como o nosso Senhor sofreu de ansiedade. Tá? Então você não é a primeira pessoa e certamente não será a última a passar por um sofrimento desse. E para que nós possamos enfrentar a ansiedade e vencê-la, uma coisa é importante: é preciso compreender o que é a ansiedade e como é que ela funciona. Quando nós conhecemos o inimigo e sabemos como é que ele age, é claro que é muito mais fácil para nós traçarmos estratégias de vencê-lo, né? Para derrotá-lo. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, em primeiro lugar, enquanto um acontecimento, um sentimento normal, equilibrado dentro de nós, ela faz parte da constituição do nosso sistema emocional. É normal, é natural nós sentirmos ansiedade, mas a ansiedade boa, tá? A ansiedade, ela é a energia que nos move. Quando nós, por exemplo, vamos fazer uma viagem, está próximo do transporte sair e nós ainda não chegamos ao aeroporto ou à rodoviária, então nós nos apressamos para chegar lá, a fim de não perdermos a viagem marcada, não é? Então o que é que nos leva a nos apressar? É exatamente essa energia interior chamada ansiedade. Todo mundo tem. É normal ter esta ansiedade. Agora, a ansiedade compreendida enquanto um problema que nos oprime, ela é um estado em que o nosso sistema emocional se encontra desconfigurado, tá? E por que é que acontece isso? Bom, em primeiro lugar, nossa mente, nosso psiquismo tem um certo limite de tolerância diante das experiências adversas da nossa vida. Ora, quem que não passa por situações de decepção, de frustração, de medo, de angústia? Todos nós passamos por isso, não é verdade? E, de um certo modo, as recordações, tanto de imagens, quanto de conversas, quanto também de emoções, tudo isso é jogado para dentro de nós. Fica lá no nosso subconsciente ou no inconsciente, né? Que são níveis muito mais profundos da nossa mente. E, sobretudo, quando ficamos expostos por um período prolongado de tempo a situações de estresse que desafiam a nossa estabilidade emocional, se nós não soubermos nos desvencilhar desses problemas e ficarmos expostos a esse tipo de situação, chega um momento em que a nossa mente diz: olha, basta, não dá mais, eu não aguento mais tanta pressão sobre mim. E é exatamente aí nesse momento em que um órgão que faz parte do nosso cérebro, chamado amígdala cerebral, que é, digamos, a central de alarmes do nosso ser, emite vários sinais para que nós possamos fugir do problema, né? A mente, por causa da angústia, por causa do medo, da preocupação que nós estamos sentindo com muita frequência, começa a entender que nós estamos diante de um perigo ameaçador fora de nós e começa a mandar esse tipo de informação: fuja, corra. E é por isso que, quando somos atacados por um processo de pânico, digamos, nós começamos a sentir um certo sufocamento, o coração começa a bater mais rápido, não é? Vai bombeando mais
rapidamente o sangue porque está preparando o organismo para correr, para fugir. Nós sentimos como que uma frieza descendo pelo nosso corpo, isso é a adrenalina, não é, ativando as nossas forças, nos motivando a sair dali de onde está o suposto perigo. Nós começamos a também ter aquele medo, aquela angústia, como que alguma coisa terrível fosse acontecer imediatamente, né? A sensação que nós temos, a impressão que nós temos é de que vamos morrer ali naquela hora. Certamente você já deve ter passado por uma experiência dessas. E o ruim de tudo isso é que, além desses sintomas, isso não para por aí. É um sofrimento interior que acaba nos acompanhando por muitos dias, por vários meses, não é? E às vezes até em momentos super tranquilos. Às vezes você está em casa assistindo um bom filme, mexendo um pouco na internet, está no seu computador, ou está passeando um pouquinho na rua, andando na praça. Agora não pode, né? Porque nós estamos nessa fase de isolamento social. Mas, enfim, quando estamos no momento de maior tranquilidade, de repente somos surpreendidos por um ataque de medo, de pânico. E como nós não compreendemos de onde é que vem tudo isso, bom, há pessoas que pensam que estão tendo um ataque cardíaco, porque sentem o coração batendo mais rápido e não fizeram esforço nenhum, não chegaram correndo, não se agitaram. Então, de onde é que vem esse coração acelerado? Né? Então, começa a pensar que estão tendo um ataque cardíaco. E aí alguns pedem até socorro, né? que sejam levados a um hospital para serem avaliados pelo médico. Porque caso estejam passando por alguma situação dessa, já sejam socorridos logo. Outras pessoas, por conta da influência também do nosso ambiente religioso ou multirreligioso, porque nós, por exemplo, temos a nossa fé católica, mas também existem, digamos, outros credos, né, que estão da Umbanda, há pessoas que vão para Macumba, né, para esse tipo de cultos também, e alguns acabam acreditando que aquela sensação de opressão, não é? de morte iminente, aquele medo que sentem, aquela coisa terrível, é algum ataque espiritual, é como que fosse algum espírito ou mesmo demônio atacando a pessoa, né? Muitas pessoas já vieram aqui em casa, na minha casa, angustiadas, preocupadas, porque acreditavam estar sendo atacadas pelo demônio. Então, quando elas começaram a expor o sofrimento delas, digo, não, olha, isso não tem característica de um ataque espiritual do maligno, né? Nós sabemos que o mal, ele ataca de duas formas o ser humano. Uma, que é na forma ordinária, que é através das tentações, e eu diria para você, como padre, como exorcista também, aqui na nossa diocese de Tianguá, que uma das investidas mais danosas, se não a mais danosa que o mal faz contra nós, é a tentação. Porque a tentação, ela é, no caso, uma influência que o mal exerce sobre a pessoa para que a pessoa desobedeça a Deus. E desobedecendo a Deus, cai em pecado, a alma da pessoa se separa da graça de Deus e ela fica, portanto, com os dois pés no terreno do inimigo. Agora, existe também a ação extraordinária do maligno, que é quando acontecem, por exemplo, as opressões ou obsessões, que não são propriamente possessões, né? Mas vamos aqui comparar com um exemplo concreto. Imagine você um ônibus lotado. Então a pessoa está ali no meio de tanta gente, aquele ônibus começa a encher mais e ela vai se sentindo ali exprimida no meio de tantas outras pessoas. Chega uma hora que ela não aguenta mais e ela começa a gritar desesperada, sufocada. Então, opressão é isso, tá? O mal, ele não age diretamente no corpo da pessoa,
mas age de forma periférica, causando todos esses transtornos na vida da pessoa. Mas quando alguém está sofrendo de ansiedade, os sinais, os sintomas são diferentes e, portanto, não tem propriamente, de forma direta, pelo menos, algo a ver com o demônio. Se tem, certamente o mal deve estar lá nos bastidores dos acontecimentos adversos, problemáticos, que levaram a pessoa a desenvolver ansiedade, né? As brigas, desentendimentos, enfim. Então, quando alguém começa a sofrer de ansiedade, ela começa a ficar realmente angustiadíssima, porque ela não sabe o que é isso, de onde é que vem esse tipo de reação. E é aí nessas horas que é preciso orientar. Veja que há pessoas que, quando entram numa fase de angústia interior muito grande, ansiedade ou mesmo ataques de pânico, não é? Precisam sim ir até um psiquiatra. Padre, mas eu não estou ficando louco. E quem disse que um psiquiatra é para pessoas loucas? Um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista são pessoas que vão nos ajudar a superar certas dificuldades interiores, né? Um psiquiatra, por exemplo, é um médico que se especializou em psiquiatria e é ele o único desses 3 profissionais da área da psicologia que pode prescrever medicamentos. E quando um psiquiatra prescreve um medicamento, ele está, na verdade, nos ajudando, através daquele recurso, que é o remédio, o medicamento, a nos acalmar interiormente, a desacelerar um pouco o pensamento, que está muito inquieto, está muito agitado. Há pessoas que dormem um sono prolongado, mas aquilo ali é, na verdade, necessário, porque se, por um lado, o que desenvolve a ansiedade na pessoa, essas crises de pânico, é o estresse, por outro lado, o repouso, o descanso, a pessoa dormir de forma correta, é o que vai fazer com que a sua subjetividade, a sua vida interior também possa se acalmar mais, né? Há pessoas que realmente precisam, inicialmente, de algum medicamento, né? Agora, no dia a dia, na prática mesmo, a ansiedade, abaixo de Deus Nosso Senhor e de Nossa Mãe Maria Santíssima, a pessoa que vai poder lhe ajudar a vencer a ansiedade é você mesmo, é você mesma. Exatamente. Quando você compreende que a ansiedade nada mais é do que alarme fantasma, alarme falso, a mente ficou acreditando que de tanto você aguentar ali calado problemas, angústias, medos, decepções, ela acabou acreditando que você está diante de uma ameaça. É por isso que ela fica mandando esses alarmes de vez em quando para você, fora de hora, fora de contexto, fuja. E não é o caso fugir. Vai fugir para onde? De quê? Não é verdade? Então é preciso compreender que é um alarme falso. E a forma de vencermos esses ataques de medo, de pânico, é frustrando o medo, tá? Eu conheço o caso de um rapaz que, por causa da ansiedade, ele sofria muito de claustrofobia. E uma vez ele acordou apavorado, porque, veja bem, no sono, ele começou a sonhar que estava dentro de um ambiente pequeno, sufocante, e iria morrer ali, sem poder sair. Então acordou apavorado, se tremendo todo, e mesmo acordado, ainda sentia aquele medo irracional, como que estivesse dentro de um poço, sabe lá o quê. E se tremia mesmo, tá? Se sentia bastante angustiado e começou a rezar, se colocou diante de Deus pedindo a Nosso Senhor que o libertasse daquela opressão, que era uma opressão emocional, digamos assim.
Então, ele disse para si próprio, pois se o medo é o meu opressor, e se ele se alimenta das minhas fugas, quanto mais eu fujo do medo, mais ele cresce, então eu vou enfrentar o medo. Nem que eu morra, nem que eu caia no chão, nem que eu tenha um ataque, sabe lá o quê, mas quando vier esses ataques, pois então pode vir. Eu não vou fugir mais. Então é uma questão de deixar vir as reações naturalmente. Tá? Você então está sofrendo um ataque de pânico, pois então só se sente ali numa cadeira, por gentileza, aguarde enquanto vem toda essa reação e ela também vai embora naturalmente. É assim que na prática nós vamos dizendo para a nossa própria mente que está tudo ok, está tudo bem, não existe nenhum perigo, nenhuma ameaça que vá nos causar sérios danos à nossa vida. Dessa forma, você vai vencendo o medo. Quanto mais você frustra o seu medo, mais você se liberta dele. E vai chegar o dia que, de tanto você enfrentar o medo, você vai se ver liberto dele. Tá? Uma das tendências que as pessoas têm quando sofrem de ansiedade é ter medo de que aconteça em público algum ataque de pânico e as pessoas fiquem comentando depois. Ah, fulano teve um ataque de pânico, o que será aquilo que ela está tendo, né? Será que é um espírito? Talvez seja, sabe lá se essa pessoa frequenta terreiros de macumba ou anda lá pelo espiritismo, enfim. Há pessoas que começam a ter medo dessas coisas, né? E uma grande tendência é se isolar em casa. E, sobretudo, no quarto de dormir. Se tranca lá, fica lá o dia todo, sobretudo com o celular, não é? Na internet, e não sai mais. Não vai mais à igreja, não quer ir mais para a escola, não quer ir mais para o trabalho, não quer ir mais para a faculdade, porque tem medo de acontecer de novo uma crise de pânico. Ora, quanto mais você se isola, quanto mais você se fecha, mais o medo cresce, ele se alimenta disso. Né? Inclusive, é o que caracteriza a síndrome, é exatamente esse círculo vicioso em que a pessoa cai, de ter medo do medo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu uma terrível angústia lá no Jardim das Oliveiras, e com razão, porque, enfim, ele iria passar por todo aquele sofrimento. Mas a sua ansiedade redime a nossa. É por isso que quando nós estamos passando por um momento de angústia interior, nossa oração deve ser essa: Senhor Jesus, que o vosso sofrimento de angústia e ansiedade que tivestes lá no Jardim das Oliveiras, Senhor, redima o meu sofrimento. Que venha uma gota do vosso preciosíssimo sangue sobre a minha mente agora, para me curar de todo medo, de toda ansiedade, de toda crise de pânico. Sim, essa deve ser a nossa oração, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele também nos encoraja. Ele é a garantia de que nós não vamos nos decepcionar. Se por um lado ele sofreu tudo o que sofreu, por outro lado, ele fez isso para estar conosco o tempo todo, até o fim do mundo. Tanto é que no Evangelho de São João, você pode ver na sua Bíblia, lá no capítulo 16, versículo 33, ele nos fala assim: no mundo haveis de ter aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Nosso Senhor venceu o mundo e por causa da vitória dele, nós também podemos ser vencedores. Que Deus abençoe você,
continue ligado aqui conosco, aqui no canal Padre Felinto. E, por gentileza, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar este sininho aí logo abaixo, para que cada vez que nós postarmos um vídeo novo, você seja avisado e possa acompanhar nossas reflexões como esta de hoje. Deus, nosso Senhor, esteja sempre com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.